qual que é a situação que a gente tem que evitar na hora da gente atender alguém? Olha, a Fernanda acabou de dar uma boa deixa aí para essa resposta, João, que é essa questão de agilidade. Essa necessidade que a vida corrida, a própria tecnologia, o WhatsApp contribuiu fortemente para isso, de querermos todos ser atendidos com agilidade. E eu vou voltar, Fernanda, para aquele meu exemplo lá do supermercado. Eu acho que ele é um bom laboratório aí para atendimento ao cliente. Olha, se tem algum mercado nos assistindo, patrocina esse vídeo, hein? Já vamos fazer. Vou falar com o pessoal aí do mercadinho que eu conheço. Tem um mercado que tá inaugurando ali em Cambé também, de repente, né? A gente já patrocina aqui. Supermercado é um bom exemplo de experiência do cliente, um bom teste de atendimento, e eu gosto do exemplo dele, Fernanda, porque é um ambiente recorrente para muitos de nós, né? Eu acho essa questão de agilidade, eu uso o mercado, porque estamos nós todos lá fazendo compras, fomos para a fila do caixa e demorou, João, para atender. Aí você olha para o lado, aquela sensação de, entrei na fila errada, olha, aquele lá está mais rápido, devia ter ido lá. Nós, enquanto consumidores, enquanto clientes, passamos a questionar esse tempo de espera, né? Isso é natural. Depois de algum tempo, se isso começa a demorar um pouco mais, a gente fala assim, aí tá faltando caixa, porque tanto balcão, porque é sempre assim. A gente passa a criticar ou a palpitar no processo de atendimento daquela empresa, porque é o nosso olhar como consumidor. Então, a fila do mercado, para mim, ou a do banco, enfim, a fila do 0800, ela é sempre um bom exemplo de como as nossas empresas podem melhorar. Isso é um ponto que eu vejo assim, né, em diferentes segmentos. Atender de forma ágil é uma forma de gerar satisfação para a nossa empresa. Sim. Todas as vezes que nós ficamos lá na fila do supermercado tempo suficiente para criticar o processo de atendimento daquela empresa, isso está gerando em nós insatisfação. Sim. Então, respondendo aí de maneira bem objetiva, um dos pontos para mim importantes é olhar para as nossas empresas, para quem está nos assistindo, João, como é que a sua empresa pode ser mais ágil naquilo que ela entrega para o seu cliente? Zerar filas. Zerar fila é uma delas. Pense nos seus tempos de atendimento. Então, quanto tempo nós estamos levando para responder uma mensagem para o cliente? Quanto tempo nós levamos para entregar um processo pronto ali, zerado para o nosso cliente? Tem estudos que falam que o cliente que é respondido em até 4 minutos tem 78% a mais de chance de ter uma conversão. Sim, em 4 minutos. Quanto mais o tempo vai passando, menos chances de conversão. E cai drasticamente. Muito. E aí você imagina, né? No meu caso específico, eu invisto um horror em marketing digital, né? Em campanha, em publicidade, em impulsionamento. E aí, lá no topo do funil, na hora que chega, a minha atendente ali demora, todo aquele trabalho... Todo o processo foi pro ralo. Foi pro funil, foi pro ralo. Isso. Exato. Né? Então, a questão de agilidade é fundamental. E eu acho assim, o que a gente deve evitar, né? Pensando assim, evitar, mas falando o que a gente tem que fazer, realmente o sorriso é uma delas, né? Evitar a cara fechada, então, já que é pra falar do que a gente deve evitar a cara fechada, mau humor e até a nossa aparência, né? Porque, gente, eu lido, né, numa clínica de estética, mas qualquer lugar. Esses dias eu fui no caixa da conveniência do posto. Né? Normalmente as pessoas na conveniência estão com aquele macacão, né? Estão com uniforme. A menina parecia uma vendedora do Boticário. Coisa mais linda. Eu falei, como você é bonita. Ela falou, muito obrigada, ficou feliz, já fiz o dia dela, ela já ganhou o dia com aquele elogio, né? Que foi um elogio genuíno. Mas é gostoso ver quando a pessoa tá bem. Tá? Eu não tô falando de estereótipo, pelo amor de Deus, gente. Mas assim, sabe? Você tá bem, apresenta cabelinho ali, passando gel, um botoquinho, sabe? Assim, tá ali ajeitado. Tô falando que ela vendeu o botox. Tô falando. Né? Você estar apresentável pro cliente, cuidar, né? Se tá com as unhas bonitas, bem feitas, você não tá com mau hálito, né? Coisa que é ruim pra experiência. São detalhes, né? São detalhes, né? Chupa uma balinha ali e tal, né? Você vê que interessante, né? Quando a gente leva isso para o universo do atendimento pelo WhatsApp, eu tô puxando aqui... Claro, isso é minha vivência do dia a dia, mas porque para algumas empresas, Fernanda, ela não tem ponto físico, ela não tem atendimento presencial, o atendimento acaba sendo somente pelo telefone e pelo WhatsApp. E aí, te ouvindo, eu faço a relação com a foto do WhatsApp. Sim. Quem aqui já recebeu um contato de um número desconhecido, não estava saldo e foi correr olhar a foto? Eu já fiz isso, gente. E percebe que ali você cria uma primeira impressão, assim como a Fernanda está dizendo, cria-se uma primeira impressão quando eu entro na clínica, quando ela vai no posto e ela olha para aquele profissional, para aquela profissional.
Sim, faz todo sentido. E que isso faz parte do atendimento, de um bom atendimento? Faz todo sentido. Às vezes, e pensem aí, não precisa falar, tá, gente? Mas pensem nas fotos horrorosas que vocês já viram no WhatsApp e falam, meu Deus, que vergonha alheia. Fora que quando tem foto de criança, né? Aí coloca a foto, você tá falando profissional, mas tá a foto do filho. Gente, eu amo meus filhos, mas no meu perfil sou eu. Sim, é profissional. Né? É profissional, ainda tá a logo da minha empresa atrás, pra pessoa saber que sou eu da Magras, né? É importante, ou a pessoa coloca só a logo. Aí eu falei, eu não tô falando com uma pessoa. Né? Tô falando com... Causa um certo incômodo. Não é? Na gente. Então a gente tem que evitar isso, a gente precisa dar a cara, né? Isso faz dar parte... cara pro nosso atendimento. Pronto, isso faz parte do atendimento. É isso mesmo, Fernando. Ô, Fafita, o ser humano ele tem muita dificuldade em falar não, né? Para as pessoas. E hoje, né? A gente negar um cliente, a nossa empresa falar não para um cliente ou não atender, é uma questão de posicionamento. Você precisa se posicionar hoje. Senão você tá em cima do muro. Você atender todo mundo, você não atende ninguém bem. Eu gosto muito de posicionamento e de nicho. E também gosto bastante de falar disso. E você falando não, negando clientes que estão entrando para a tua empresa, falar, ó, eu não atendo determinado perfil de empresa. Hoje nós não atendemos determinados perfis de empresas lá no escritório. Tá atrapalhando até, vamos dizer assim, o fluxo do meu caixa. Pô, imagina se entrasse ali aquele cliente que, né, vai pagar um honorário a mais e tal, enfim. Acaba impactando no final do mês. Enquanto empresa, enquanto empresário, como dizer não para o cliente? Muito bem. Tem vários nãos, não é, Fernanda, que a gente precisa dizer para o cliente. Não, eu não posso te atender, ou não faz parte do meu nicho que você compõe a minha carteira, não consigo te entregar nesse prazo, não consigo esse horário exatamente que a pessoa precisa, o procedimento não, o procedimento isso, né? Então, tem vários, a entrega, em diferentes segmentos nós temos não, e para mim o não é um ponto importante, ele precisa também transmitir a verdade. Eu não posso dizer um sim, e de alguma forma ludibriar esse cliente. Não, vem aqui, vamos ver, depois a gente vê o que acontece, testa, vai, entra aqui pro meu escritório, depois a gente conversa. Isso de alguma forma já não gera uma conexão verdadeira. Então, isso é um ponto, né? Se a gente está falando de atender bem, vender bem, eu estou falando de verdade, né? Estou falando de tratar isso de uma maneira verdadeira. Para mim, dizer o não, João, faz parte de algo que é natural para as nossas empresas. Nós não conseguimos atender 100% das demandas no formato do jeitinho que aquele cliente precisa. E às vezes eu preciso dizer, não tem aquele horário disponível para você, não tem aquela data, não é possível fazer dessa forma. E aí passa por um exercício importante em atendimento, que é comunicação. Que é entender que ali tem algo que vai ser doloroso pro João, doloroso pro cliente da Fernanda, que eu vou ter que dizer não. Então, para mim, passa por um exercício nosso de filtrar as palavras para te dizer não. E passa por um processo também de acolhimento, entender por que que você precisa me dizer, você está me pedindo aquilo e eu tenho que te dizer não. Mas, para mim, é importante que a gente tenha essa preocupação em como vai escrever, se eu estou, né, numa comunicação online, ou como eu vou expressar esse meu não para o cliente. Não dá para a gente só dizer não, dá para fazer não, é possível, não. Então, uma outra forma que eu gosto de exercitar dentro da nossa comunicação é explicar por quê. Né, João, por que eu não consigo te atender? Porque dentro do perfil de carteira, de perfil de cliente, explicar o porquê também é um gatilho importante para as pessoas, né, compreenderem e acolherem também, respeitarem aquele seu não. Eu acho que é uma prática, sabe, João? Um exercício nosso de comunicação. As nossas empresas têm processo, têm uma política, têm um procedimento, isso é natural. E o cliente, na verdade, sabe, nós como cliente sabemos disso também, né? Às vezes eu estou tentando só tirar ali o sim, para ver se não tem um jeito, para ver se realmente o não é não. E acho que parte do nosso exercício de comunicação. Não tenho medo de dizer não para o cliente. Isso não quer dizer que a gente vai perdê-lo. Eu me preocupo muito mais com a forma como a gente diz do que com o não propriamente dito, sabe? Eu tenho uma regrinha lá na clínica que é o seguinte: a arte de não dizer não. A gente precisa dizer não, mas sem dizer o não, entendeu? Então, quando o cliente fala assim, eu quero ir hoje às 15h, eu não tenho esse horário. Não tem, gente, não tem como. Eu vou falar, não tenho esse horário? Não. Eu vou falar assim, olha, eu consigo às 4. Eu não falei não tenho horário, mas eu dei outra solução. Então, a arte de dizer não é mentir para o cliente, é dizer não sem dizer não, entendeu?
Então, você vai dar a solução para o cliente. Então, por exemplo, você falou aí do teu cliente, né, que chegou, poxa, esse nicho eu não atendo, como é que eu vou falar para ele que eu não atendo? Olha, na nossa política, hoje os segmentos que nós atendemos é pá, mas eu tenho uma pessoa que eu posso te referenciar. É o que nós estamos fazendo Gente, hoje. indica a pessoa. Ele vai ficar feliz, você não disse não para ele, e ele vai ficar feliz porque você ainda deu uma referência, que com certeza quando você referencia alguém, porque você confia no trabalho do outro. Conhece o trabalho. Então, existe essa arte de não dizer não. Outra coisa com desconto, né? Tem muito cliente que gosta de um desconto, gente. Como é que você vai fazer? Aí, quando chegou no talo, não dá mais para fazer nada. O que você faz? Você vai falar, não vou vender para você? Querida, é o seguinte, o desconto, consegui um descontaço aqui e tal, e ficou fora. O cliente não quer pagar aquele valor que ele não consegue. Então, o que a gente fala para ele? O desconto, eu vou fazer melhor. Eu vou te dar uma bonificação. Você vai ganhar X reais para você utilizar aqui. Ou, olha, você comprando esse tratamento, com esse desconto que você já ganhou, eu vou te dar um energético, né? Bonificar o cliente. A gente fideliza ele dessa forma também. É um bom atendimento e você não disse não, porque o não dá um bloqueio na nossa mente, né? O nosso cérebro não gosta de ouvir não. Né? A gente já ouviu a infância toda. Não pisa, não pula, não corre, não. E aí chega lá, não tem horário, não pode dar desconto. Não. Gente, o cliente não volta.